Boa noite para quem está chegando. Hoje o assunto é bom, é como a gente se automotiva. Ele está baseado num livro que são 100 razões para se motivar, 100 dicas para se motivar, 100 formas de se automotivar, que eu achei bem interessante comentar elas. Eu acho que são válidas para a nossa vida, como que a gente, na verdade, de certa forma, se automotivar é se autoempoderar, né? E eu acho que muitas vezes a gente está precisando disso. Então, só quero confirmar, quem chegou me disse o som tá bom, que daí eu já começo a milhão. Eu acho que o som tá bom, pelo menos pelo aparelho aqui tá parecendo que tá bom, né? Mas eu gostaria que alguém confirmasse para mim, por favor. Por favor, confirme se está bom o som para mim. Daí eu começo. É bem legal, vai ser bem positiva hoje à noite. Mas, então, por favor, só me confirme, escreve para mim se o som tá bom, por favor. São 4 pessoas no ar, só me escrevem basta uma pessoa me escrever, o som tá bom. Daí eu posso começar. Agora são 3 pessoas, me avisem que o som tá bom. Gente, rapidinho, é só me escrever que o som tá bom, ou pelo menos me dá um joinha. Ivete, sim, está. Maravilha, muito obrigada e boa noite, Ivete. Então, eu vou começar agora. Então, começando a live, hoje, boa noite. Eu vou botar, então, o que a gente tem de escrito na tela, para que vocês acompanhem o que eu vou estar passando, que eu acho que é interessante, que é maneiras de motivar a si mesmo, tá? Vem de um livro, depois no final eu passo qual é o livro, que são 100 maneiras de motivar a si mesmo. E eu vou passar só algumas, não vou passar 100, mas só pra gente conversar algumas coisas. Para começar, eu vou falar um pouquinho da historinha que tá no... Até pode ficar comigo isso, em vez de passar os slides, mas é a história que tá escrita hoje para vocês ali. Você já se imaginou, por exemplo, se pegar imaginando, eu já fiz um trabalho de morte e renascimento onde a gente fazia isso, que é você se imaginar, né? Ali tá falando mais como um leito um leito de morte, né? Mas eu já fiz exercícios de que eu estava morte e imaginava o velório, por exemplo. As pessoas vinham e choravam e comentavam alguma coisa da minha vida. E esse exercício faz a gente se dar conta que quanta coisa a gente já não expressou, né? Seja para filhos, amores, quais sejam os amores, família, quanta coisa que a gente diz, não, eu gosto muito dessa pessoa, mas quantas vezes você diz para essa pessoa que você gosta dela, né? Que você acha que ela tem potencial. Quantas vezes você disse que ela tem potencial, seja pro seu filho, pro seu amigo, pro seu colega, pro seu vizinho, né? Quantas vezes a gente realmente se expressou de alguma forma do que a gente quer, do que a gente gosta, do que a gente imagina, do que a gente pensa. E quando a gente pensa sobre isso, sim, a nossa vida poderia ser diferente, poderia ser planejada. Então, a ideia hoje da live é essa, é eu poder falar com vocês diretamente de coisas que vocês podem fazer, de práticas para se automotivar e para gerar uma vida que você quer, a vida que você imagina, que merece, que pode e que deve, de alguma forma, realizar, certo? Então, vamos lá. Maria do Carmo, seja bem-vinda também. Vamos lá, as maneiras de motivar a si mesmo. Vou falar a primeira, então, agora. A primeira é, uma das grandes oportunidades que você tem para se motivar hoje em dia é usar o tempo que passa nos deslocamentos diários, seja no carro, no ônibus, no metrô. Não há mais desculpa, na verdade, para você desperdiçar essas horas que poderia, a gente chama de bus universidade, carro universidade, que é o quê? Você ouvir audiobooks, por exemplo, você lê, mas se você não gosta, um audiobook, um Spotify, existem várias formas de você só ouvir, quer dizer, não atrapalha você fazer qualquer coisa. Claro, não vai fazer meditação no momento que está dirigindo, mas se você não está dirigindo, está no ônibus, você pode até fazer meditação, trabalho de respiração, de tudo, nesse tempo que você está à espera de algo. Eu acho que as pessoas acabam desperdiçando muito tempo e vão pro Facebook, vão pro WhatsApp, coisa do gênero, não se instruir, né? Apenas passar o tempo. E realmente é muito fácil passar o tempo. O tempo voa nesses lugares e que você, na verdade, não se educa, não se melhora. Então, uma forma de você
digamos, se auto motivar, é você ter motivos para agir, porque motivação é motivo para ação. Então, o motivo para ação é quando você, digamos, está ouvindo livros do assunto que você quiser, que você goste, que você vai ficar um pouco melhor naquilo. Né? Então, existe audiobooks gratuitos, existe a possibilidade de ler, inclusive no teu celular. Claro, o celular é pequeno e mais complicado, mas ainda assim é possível fazer isso. Qualquer forma de instrução, ou pelo menos boas músicas ou coisa parecida, faz com que você comece o dia, por exemplo, está saindo de casa, tem que ir até o trabalho, e ele é um pouquinho mais longe, que sejam 15 minutos. 15 minutos de estudo por dia vai ser, de repente, pelo menos 1, 2 páginas de um livro. E enquanto você está fazendo isso, 2 páginas por livro, um livro de 100 páginas em 50 dias, quer dizer, em 2 meses você leu. É melhor do que não ler nada. E às vezes o livro é tão bom que você vai acabar lendo mais um pouco de noite, ou mais um pouco no caminho de volta e coisas do gênero. Então pense a respeito de usar oportunidades que você tem para encaixar coisas, porque às vezes a gente está cansado de uma tarefa, mas pode não estar cansado de outras coisas. Então, quando você consegue associar isso, é uma das outras dicas, associar mais de uma tarefa, é interessante, porque não só você tem a sensação de render, mas que você realmente aproveita o seu dia para coisas que você, digamos, não tem tempo, né? Então, nesses momentos de você estar se locomovendo, se você tem que dirigir, um audiobook, mas se você não tem que dirigir, pode ser lendo, pode ser escrevendo, ter um caderninho, pode ser no seu celular, anotando algumas coisas, as listas de coisas que você realmente tem que fazer, o seu planejamento, coisas do gênero. Então, se automotivar é ter motivo para agir, tá? Não é tipo ficar felizinha, não é só isso. A gente também pode ficar feliz com o resultado que a gente pode ter, né? E aí, trazendo uma outra forma, uma outra maneira, né, de você ficar mais motivado, você exerce muito controle sobre você exerce, na verdade, mais controle do que você imagina sobre o seu ambiente. Então, comece a programar e ter mais foco, né, em motivação. Conheça melhor seu painel de controle e aprenda a apertar todos os seus botõezinhos. Quanto mais você souber como você funciona, mais será fácil de você se motivar, ou motivar a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente descobre o que nos faz feliz, o que nos alegra, o que nos entristece, qual é um alimento que nos faz bem, por exemplo, digamos que eu tenho um plano que eu vou fazer exercício agora, tipo uma caminhada até o serviço, eu largo o carro um pouco mais longe, caminho pelo menos 15 minutos para ir para o serviço, 15 para voltar, entende? Ou eu encaixo formas para caminhar, para fazer o exercício, para, sei lá, o que você quiser. Você precisa saber o que faz bem para você. Uma comida pesada antes de uma caminhada? Então, às vezes é mais fácil tomar um café mais leve e levar um lanche, uma fruta, uma coisa para depois desse exercício, por exemplo. Então, quando eu digo você conhece seus botõezinhos, você conhece o que faz bem de alimento para você, o quanto de água você precisa beber. Se você não tem ideia disso, experimenta coisas diferentes, se conheça primeiro, porque na verdade você tem mais controle sobre a sua vida, saúde, bem-estar do que você imagina. Você tem todo o controle, porque na verdade você tem as escolhas. Aí você diz, não, mas na minha casa todo mundo come, sei lá, muito carboidrato. Certo, então na verdade é uma força de vontade, e de repente algumas refeições não fazer em casa, ou fazer num lugar apropriado, ou fazer uma salada, entende? Existe esse controle da sua parte, só que talvez você não esteja exercendo, você não está apertando os botões certos para você. E você precisa começar a ver quais são os botões que funcionam para você. De repente caminhada funciona e corrida não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que corrida machuca muito meus joelhos, não gosto, nunca gostei na verdade. Então, eu fazer isso não vai me animar, não vai me deixar mais forte, só de repente a sensação de dever cumprido. Agora, eu posso fazer uma caminhada um pouco mais rápida, eu posso fazer outros exercícios, ou alongamentos, ou yoga antes de sair, ou até mesmo na cama, alguns movimentos. Então, eu preciso saber o que me faz bem, né? Seja de alimentação, seja de exercício, seja de beber água, seja de pensamentos de manhã. Eu agora adquiri um costume de acordar com, tipo assim, me programar, a menos que eu tenha que acordar realmente muito cedo e não possa me atrasar, então eu coloco o telefone para despertar. Senão, o meu telefone não tá ficando nem no quarto, eu tô desligando ele, e ele fica na sala, para que realmente eu não seja a primeira ação que eu faça no dia pegar meu telefone. É depois que eu levantei, muitas vezes já tomei banho, já escovei meus dentes, essas coisas, é que de repente eu vou olhar o telefone. Porque é um processo que, primeiro, me distrai, né? Eu posso ficar horas no telefone se eu não cuidar. Não acrescenta muito,
Nenhuma notícia, mesmo que seja ruim, eu vou conseguir resolver nos primeiros minutos da manhã, eu vou precisar levantar, eu vou precisar tomar banho. Então, eu posso fazer isso e começar meu dia de uma forma mais positiva e depois olhar, sei lá, notícia ou recados ou coisa do gênero. E ainda assim escolher se eu preciso ver aquilo naquele momento, né? Porque às vezes eu tenho outros compromissos, eu tenho um atendimento, eu tenho não sei o que lá, que naquele momento não é hora de olhar o WhatsApp, não é hora de olhar Face ou coisa do gênero. Então, essas escolhas são escolhas suas, você pode fazer, significa que você tem controle delas e que elas podem apertar os botões certos para você. E isso é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. O que realmente funciona para mim, que pode ser completamente diferente para a pessoa que está ao seu lado. E não é um problema isso, é só você ajustar e respeitar o seu modo, a sua forma que o corpo responde, seja com uma comida, com uma bebida, seja com um passeio ou não. Tem gente que não gosta de pegar sol, tem gente que sol é fundamental. Mas se eu não gosto de pegar sol, de repente eu preciso de vitamina D. Entende? Se eu pego sol, 10 minutos por dia que seja, mesmo que seja só nos pulsos esse sol, eu vou ter vitamina D suficiente, então eu não vou me sentir tão cansado e tudo mais. Então, eu preciso me enxergar e preciso apertar os botões certos para mim ter a energia que eu preciso. Né? Então, claro, se você não entendeu, comenta aí, mas a dica principal é: você tem mais controle do que você imagina sobre todo o seu ambiente, sobre todas as coisas que você vive, só que você precisa fazer escolhas. E se você não tem certeza dela, começa a testar e anota. Ah, o dia que eu levanto mais cedo é melhor, o dia que eu levanto mais tarde é melhor, entende? Qual é o seu relógio biológico? Se você costuma acordar à noite, que horas você acorda? O que significa isso? Comece a fazer uma pesquisa de você mesmo para descobrir o que é bom para você. E então tomar decisões na sua vida que, claro, sejam saudáveis, sejam boas para você, né? Que deve fazer toda a diferença. A próxima maneira, né, de se automotivar é: compre um caderno e no alto da primeira folha desse caderno você escreve assim: coisas que eu terminei. O que quer dizer isso? Tem muita gente que tem a sensação, eu não termino, eu não consigo fazer as coisas, e muitas vezes é xingado, inclusive, que nunca termina as coisas. Então, esse caderno é as coisas que eu terminei, e aí você vai fazer o seguinte: você vai começar a estabelecer pequenas tarefas, pequenas metas que você pode finalizar, e vai apontar no teu caderno toda vez que você finalizar. Então, pode parecer bobo isso, né? Tipo assim, bom, sair de casa, e você pode até fazer a listinha pronta, né? Arrumei a cama, deixei em ordem, tomei o café, porque você começa a alimentar o cérebro que você é uma pessoa que termina e tem uma satisfação por isso, você registra isso. Ah, Milene, mas eu faço 500 tarefas. Bom, daqui a um pouco então começa a separar as mais importantes, mas você escrever que você terminou isso, terminou aquilo outro, pode ser inclusive no teu caderno de gratidão. Eu agradeço por ter conseguido comer decentemente, eu tomar um banho, ter roupa para vestir, ter isso e aquilo, porque o teu cérebro começa a registrar o que você começa a registrar. Então são pequenas celebrações, são pequenas comemorações, são pequenas sensações de que você é capaz, que você termina as coisas, que você faz a diferença na sua vida, no seu processo. E aí você vai se pegar, se você fizer isso, vai se pegar tipo assim, toca o telefone e diz assim: não, deixa eu só terminar de escrever isso, deixa só eu terminar essa tarefa, depois eu ligo para a pessoa, ou diz: olha, eu tô terminando um negócio, daqui a pouco eu te ligo. Porque quando você começa a fazer isso, você cria em você um hábito de terminar. Porque isso é um dos maiores problemas para muita gente, tá? De começar várias coisas e interromper para fazer não sei o que lá. Tipo assim, vai na cozinha pegar um copo d'água. Aí chega na cozinha, faz não sei o que lá, esquece o copo d'água, chega num lugar e diz: o copo d'água, daí volta para a cozinha de novo. O que é que eu queria mesmo? Daí faz não sei o que lá. Então, na verdade, quando a gente começa a se acostumar em começar e terminar alguma coisa, você realmente começa a realizar coisas na sua vida. Pode ser pequenas tarefas. Eu sugiro, não coloque uma montanha de tarefas difíceis. Eu tenho que, sei lá, limpar a casa inteira, eu tenho que não sei. Não. Tipo assim, tu pode até separar o dia da faxina em casa e tudo, mas coisas que você pode, que são realistas, que você pode terminar. E aí você tem essa sensação de que você é uma pessoa que termina as coisas, que você realiza coisas, mesmo que no começo sejam só pequenas coisas. Mas você cria um sistema no teu cérebro que a coisa acontece. Oi, Adriana. Seja bem-vinda também. Quem vai chegando vai dando um oi também para mim, que é legal saber que vocês estão aí e quem tá aí. Então, vamos para a próxima dica de como você se automotivar, tá? O fato é que criatividade não tem nada a ver com originalidade.
Então, o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas entende que precisa ser criativo e criar formas diferentes, seja de viver a vida, seja de encarar a vida, seja de olhar a vida. Mas as pessoas acham que tem que ser algo que ninguém viu, que ninguém criou, que ninguém fez. E a gente descobre, quando a gente estuda sobre criatividade, eu até comprei um curso sobre criatividade, que eu achei bem interessante, que na verdade o que é criativo é o que é associado. Então, por exemplo, numa história real, o Mozart confessa, que ele nunca criou realmente ou escreveu uma melodia original. Ele, na verdade, pegava e compunha com melodias que ele tinha gostado, populares, que tinham feito sucesso, as melodias dele. Né? Porque, na verdade, existem, por exemplo, 7 notas musicais, claro, tem sustenido, não sustenido, tem isso, tem aquilo, mas, de maneira geral, são 7 notas, e você não tem como criar ou mudar muito isso. Você pode mudar o tom, você pode mudar a rapidez, né, disso, e você pode harmonizar de formas diferentes, mas são 7 notas musicais. Então, o que ele fazia é que dentro do ouvido dele, aquilo inspirava alguma coisa a mais. E assim, várias pessoas que criam aparelhos, seja, por exemplo, o telefone, que agora hoje nosso telefone é um computador, né? Mas não se imaginava isso antes. Foi pessoas que foram associando, por exemplo, o Steve Jobs, que pegou lá, da mesma forma, a criação para ler o livro, o Kindle, eles na verdade vão associando necessidades com uma coisa ou outra. Claro que a pessoa criativa é aquela que consegue enxergar um pouco mais que os outros estão enxergando. Ela não é um gênio. Ela simplesmente quer resolver alguma coisa. Porque ela quer resolver alguma coisa, ela se torna criativa. Então, você se dedicar a inventar soluções inesperadas, para desafios, para coisas que a vida te apresenta, é ser criativo. Vocês já devem ter visto, por exemplo, vídeos no YouTube de pai arrumando cabelo de menina, né? Então, ele pega o cabelo da menina, o maço do cabelo da menina, e faz a menina girar. Né? A mãe não, ela gira, ela faz trança, né? O pai manda a criança girar, bota ele lá e faz, e a coisa acontece, né? Ele foi criativo. Brasileiro, por exemplo, é um povo extremamente criativo, por favor. O brasileiro cria, da desgraça ele cria coisas, da alegria do outro ele copia, ele cria, ele consegue inventar meios, modos de sobreviver, inclusive, porque, olha, sinceramente, não é fácil viver numa economia brasileira, né? Não com o salário que se tem e com o temor de não ter o salário e tudo mais. Então, ser criativo é uma forma de se automotivar, porque você não só vai realizar as coisas, vai solucionar problemas, mas você vai ter um empoderamento. Lembra que eu já falei no começo? Ter motivação é um empoderamento. Saber onde clicar em você é um empoderamento. Então, quando você se sente empoderado, críticas não te fazem mal, porque você sabe que está fazendo a diferença. Talvez não seja 100% do que você quer ou poderia, mas é muito melhor do que muita gente que não está fazendo nada, só reclamando dos outros. Porque opinião não muda nada. Né? Só a ação que muda alguma coisa, é só quando alguém faz alguma coisa. Então a questão é essa: você pode ser criativo ou você pode cruzar os braços e dizer, eu não consigo fazer nada, é muito difícil para mim, não, nada resolve, estou muito triste. E aí tá, a vida realmente não vai mudar e é contigo, porque quem vai estar vivendo essa vida é você, né? Ver quem chegou aí, a Gisele também chegou. Boa noite, Gisele, tudo bom? Tudo bom. Então, vamos lá. Criatividade, então, não tem a ver com ser original, tem a ver com que você trabalhe com as coisas de uma forma inesperada, né? Faça as coisas... tem um ponto de vista diferenciado e, portanto, você associa as coisas e cria algo, né? Não é tipo, eu tenho que criar algo que ninguém nunca viu ou coisa do gênero. Essa dica de automotivação eu achei bem interessante. Ela vem de uma história, né? Bom, deixa eu colocar. Essa dica de motivar a si mesmo é você inventar uma história sobre quem você gostaria de ser, né? Criado em coisas que você está inspirado, né? Que são reais, que são possíveis. Né? E dentro dessa imagem que você cria, por exemplo, se eu fosse criar a Milene do futuro, idealizada, essa Milene
vai estar viajando mais, vai estar criando formas de ser paga essas viagens, ou que ela possa trabalhar nas viagens. Então, quanto mais eu elaboro ou crio, né, uma vida que eu quero realizar, mesmo que nesse momento ela não seja real, mais fácil para o meu cérebro trabalhar de como isso vai acontecer. Eu não preciso saber como, eu preciso saber o que eu quero que aconteça. E o meu cérebro vai criar uma forma de chegar lá. Mas essa história toda, essa dica toda aconteceu numa escola onde foi pedido aos alunos que escrevessem uma mentira, no sentido, criassem, inventassem o que eles queriam ser no futuro, né? Eles podiam criar qualquer coisa, eles poderiam ser astronautas, eles poderiam ser o que eles quisessem ser na vida. E nesse momento, quando eles criassem, dizia essa mentira, eles precisavam, então, para fazer esse exercício, visualizar eles no futuro. Se eles teriam família ou não, se eles teriam uma boa casa ou não, qual a profissão que eles gostariam de ser. Criar essa possibilidade, abrir no cérebro, mesmo que hoje não seja uma verdade, mas é uma coisa que você quer alcançar, faz com que teu cérebro abra essa possibilidade. E, portanto, você pode atrair aquilo que você pensa, aquilo que você bota o foco. Então, é interessante porque às vezes a gente fica imaginando qualquer coisa e começa a se autocriticar. Tipo, digamos, que nem eu falei para vocês, eu quero no futuro ainda viajar muito e você paga para essas viagens. Ah, mas como é que vai ser isso? Eu não tenho quem me patrocine. Claro que, principalmente o adulto, tem muito essa questão de julgamento, crítica, autocrítica e tudo mais. E a criança não tem tanto, né? Mas ainda assim, enquanto adulto, eu posso sim imaginar as coisas, e uma vez que eu tenha mais claro o que é o meu real desejo, eu posso desconstruir isso e dizer, bom, para mim chegar lá, por exemplo, eu quero comprar uma casa, o que eu preciso para isso? E pesquisar as coisas que eu preciso, quais são os passos para chegar lá. Porque às vezes eu quero uma casa e nunca me perguntei o que eu preciso para um financiamento, por exemplo. Às vezes eu quero viajar e nunca perguntei quanto que é o preço ou em quantas vezes eu posso fazer uma viagem, né? Porque algumas vezes as pessoas olham, ela viajou para não sei aonde, é rica. Não, às vezes foi 500 prestações para você chegar naquele lugar. Eu mesma, para vir para a Inglaterra, foi mais de um ano juntando dinheiro para, tipo assim, para o começo. Depois aqui tive que trabalhar e trabalho e tudo mais. Mas não é tipo assim, ela é rica. Não, trabalho pra caramba, tem que economizar pra caramba. Não saio viajando ainda toda hora. Tá nos meus planos fazer isso. Mas esse exercício é muito importante. Mesmo que nesse momento você construa uma mentira, quer dizer, não é possível você nesse momento realizar o que você quer, mas você saber o que você quer já faz uma diferença enorme na sua vida. Porque você vai começar a olhar, é tipo assim, ó, nunca pensei em viajar. Daí eu pensei em viajar, sei lá, pro Peru, tá? Daí aparece uma notícia sobre o Peru, aparece não sei o que sobre o Peru, entende? Não sei quem foi lá no Peru. É engraçado porque toda vez que a gente coloca o foco em alguma coisa, a gente começa a atrair aquilo ali. Então, seja por uma criança, você colocar para ela, ó, cria um personagem de como você vai ser quando crescer e tudo mais, e deixa ela livre. Não importa se ela disser, eu quero ser faxineira. Não julgue isso. Ela tem alguma razão para ser aquilo ali que você pode descobrir, que pode gerar um diálogo muito interessante com seus filhos, por exemplo, ou com amigos, né? Se você pudesse realizar qualquer coisa, qual seria a coisa que você ia realizar, né? Por exemplo, se você tivesse a chance de ter qualquer coisa, o que faria diferença que você não pode conquistar em ter? Então, esse tipo de coisa abre possibilidades e aparecem as verdadeiras motivações em vida da gente, porque às vezes a gente fica sei lá, eu queria ser feliz, eu queria ter uma casinha branca, né, um fundinho de quintal, não sei o que lá, não sei o que lá. E que não necessariamente isso vai trazer a felicidade dela, porque, por exemplo, se vocês pararem para pensar, o que a gente realmente quer, dinheiro não paga, né? A gente não compra saúde, a gente pode facilitar, ter bons médicos, isso e aquilo, mas se a gente perdeu a saúde, se a gente está com câncer, a gente precisa de um tratamento. O dinheiro não some o câncer. A gente não compra amor. A gente pode comprar interesse, mas não amor. A gente não compra amizade, né? A gente compra pessoas interesseiras com dinheiro. Então, o dinheiro realmente não compra o que você mais quer ou o que realmente pode te fazer feliz. Ele pode gerar mais rapidez no que você quer, ele pode gerar conforto para a vida que você quer, mas o que você realmente quer, saúde, afetos, as pessoas à volta de você ou coisa do gênero, não é
afetivamente, né, não por interesse, não é o dinheiro que vai te trazer. Então a gente precisa sonhar com o que a gente quer na vida e que dinheiro não paga, porque a gente tem que se tornar a pessoa para conquistar aquilo, se tornar a pessoa que merece aquilo, inclusive. Né? Deixa eu ver quem chegou aí. Antônia Rita, seja bem-vinda e boa noite. Ivete está dizendo, eu fiz isso para comprar minha sala de trabalho e deu certo. Tu me ensinou isso há anos atrás, me lembro, Ivete. Que é aquela coisa, uma das formas também que eu já comprei casa e tudo mais é isso, é praticamente criar a dívida, porque depois tu se vira para pagar. Eu sou autônoma há mais de 35 anos, então eu não tenho garantia de salário, não tenho férias pagas, não tenho 13º, é tudo comigo. Então, normalmente eu faço uma reserva, caso qualquer coisa, e corro atrás de não precisar usar a reserva, né? E muitas pessoas não, elas ficam poupando, e o interessante é o seguinte, quando a gente faz poupança que não esteja numa aplicação, sempre vai aparecer alguma coisa para gastar aquele dinheiro, né? Se está numa aplicação é mais difícil tirar da aplicação. Se não está numa aplicação, o fulano está precisando de dinheiro, eu quebrei meu dente. Em vez de buscar alguma forma de pagar aquilo ali sem tirar da reserva, as pessoas vão lá e acabam com a poupança delas, né? Emprestam, fazem isso, fazem aquilo e depois sempre fica para depois, Então, a dica nesse momento é cria a história desse ser que você gostaria de ser, aonde você gostaria de estar, e depois desconstrói para ver assim, quais são os passos que eu preciso dar, o que eu preciso fazer em mim, por mim, para chegar àquele ponto que eu quero. Né? Em vez de ficar só esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém mude, que tenha um milagre, né? A gente tem que fazer a parte da gente. Até tem uma historinha que eu acho um sarro, que eu já contei essa historinha, mas de repente vocês não estavam quando eu contei. Tem 2 caminhoneiros dirigindo na lama, né? Tem uma subida assim, e o caminhão da frente acaba atolando e o de trás acaba atolando porque não tá muita lama e não conseguiu ultrapassar. E o motorista da frente pega o terço e começa a rezar. Começa a rezar para Deus tirar o caminhão dele de lá, não sei o que lá. E o motorista de trás, furioso, sai já do caminhão com a pá, cata umas madeiras para botar embaixo dos pneus, mas tá xingando Deus. Tá dizendo, essa merda, São Pedro tá chovendo aí, que não sei o que, papapá, tá xingando. E diz a historinha que Deus tá olhando lá em cima e fala pro anjo, vai lá embaixo e ajuda aquele motorista. E o anjo vai prontamente pro caminhão da frente que o cara tá rezando. E Deus diz, não, volta aqui, é o caminhão de trás. O anjo não entende, volta lá em cima e diz assim, Deus, mas o de trás tá xingando todo mundo. Por que tu quer que eu ajude ele? Aí Deus olha pro anjo e diz, bom, ele tá fazendo a parte dele. É só dar uma empurradinha no caminhão. O outro quer que eu faça tudo. Então, realmente funciona, você entendeu qual é o seu sonho e o que você precisa fazer. Não adianta ficar sentada rezando, tá? Não adianta querer que Deus faça tudo por você. Você tem que fazer a tua parte também, que ele só dá empurradinha no caminhão, tá bom? Bom, uma das grandes verdades é essa dica agora, que é onde está o seu foco, está a sua energia, ou para onde você olha, para lá vai sua energia, tá? Se eu colocasse uma tábua, por exemplo, uma madeira no chão e falasse, olha, atravessa essa madeira, todo time, todo mundo poderia atravessar tranquilamente, sem nenhum temor. Agora, se essa madeira eu colocasse entre 2 edifícios de 10 andares, as pessoas já não conseguiriam atravessar, mesmo que fosse segura essa madeira, tá? Não conseguiriam atravessar pelo medo de cair. E muitas cairiam. Por quê? Porque apesar da tábua ser larga, forte e tudo mais, o foco das pessoas estaria no tombo. Que é o que eu sempre comparo quando a criança é pequena e está aprendendo a andar, ela não foca se ela vai cair. Ela não está com a atenção no cair, ela está com a atenção de chegar a algo. Então, mesmo que ela caia, ela levanta de novo, porque ela continua com o mesmo foco de chegar em algum lugar. A gente cresce e a gente nem anda, né? A gente nem quer aprender as coisas. Não vou conseguir. É muito difícil. Eu tô velho. Eu não sei o que lá. Então, eu me lembro quando eu estava aprendendo a andar de moto, eu já sei andar de moto agora, de moto simples, né? Como é que se chama? Aquelas automáticas, nem é muito da marcha, mas tenho já a carteira aqui para dirigir moto. Descobri que não estou afim de andar moto, não me sinto segura, mas porque o foco está no tombo. Mas igual, quando eu estava aprendendo a andar moto, o professor tinha avisado, olha, quando você está dirigindo moto, você tem que olhar para onde você está indo. Se você olhar para qualquer outra coisa, você vai para qualquer outra coisa e não para o lugar que você quer ir, porque a moto não vai
porque você mexeu os braços, ela vai porque todo o corpo move para aquela direção. Então, na aula mesmo, tinha uns cones que a gente tinha que atravessar e passar por eles. E... Só um pouquinho. E aí, eu fiquei olhando pro cone, tipo assim, tô chegando muito perto, e fui pros cones. Quer dizer, freiei e tudo mais, mas... a gente vai para onde a gente tá mirando, né? Então, ele tinha ensinado que você realmente tem que olhar, por exemplo, a curva tá lá, você já tem que ir virando o rosto, porque tu vai virar a moto. Você tem que... para onde tá a tua atenção, tu tá levando a moto. Não é tanto o braço, porque quando você faz isso, você movimenta o corpo junto. Então, isso é na vida também. Para onde você tá olhando, você tá indo. Se você tá olhando pro negativo, você vai ir pro negativo. Se você tá olhando pro positivo, tu vai pro positivo. Se você tem um sonho de realizar alguma coisa, você provavelmente vai realizar. Se você acha que não vai conseguir nada, você tá certo. Você tá certo. Se você acha que é bom ou acha que é ruim, você tá certo. Porque você vai conseguir fazer isso ficar bom ou ruim. Depende do foco que você dá. E isso é uma das coisas que as pessoas menos entendem, que é uma das maiores razões de motivação. A maior razão de motivação é colocar a atenção em algo que você quer e não em tudo que não vai dar certo. Porque se não der certo, é que nem criança andando, né? Como aprendendo a andar. Ela vai cair tombo, levanta de novo e vai. Você vai, que nem o Thomas, que inventou a lâmpada, né? O cara pegou e ele foi 1000 vezes para ele conseguir aquilo ali. E perguntaram, né? O repórter perguntou, tá, mas você não se frustrou errando 1000 vezes? Não, eu aprendi 1000 formas de não fazer a lâmpada. Entende? Ele não estava preocupado em acertar ou errar, ele estava preocupado em criar uma lâmpada. Assim, as pessoas, e foram muitas, o Santos Dumont foi o primeiro que conseguiu um voo por mais tempo, mas tinha muita gente inventando máquina voadora, né? Todo mundo xingava essas criaturas que eram loucos, né? Mas eles não estavam preocupados que a máquina não ia voar, eles estavam preocupados em chegar no objetivo porque eles realmente, piamente acreditavam que era possível voar. Né? Deixa eu ver quem mais chegou aí. Não, mais nada. Ninguém mais me escreveu. Não, escreveu. Antônia, este ano eu fiz isso para reformar a minha casa. Maravilha, porque é exatamente isso, Antônia. Quando a gente começa a direcionar para alguma coisa, quando a gente começa... mesmo que pareça uma mentira, mas você fazer o desenho da casa que você quer, tem aquele, tanto o livro quanto o filme, O Segredo, né? Ele era baseado nisso. Você colocar toda a atenção, seja com fotografias no cartaz, seja um desenho, seja uma lista de desejo. No Reiki a gente aprende isso também, fazer o caderno de desejos e fazer Reiki para essas coisas. Que é exatamente isso, é botar o foco para alguma coisa útil para você. Né? Nossa automotivação sofre mais dependendo da nossa forma de escolher e ver as circunstâncias da nossa vida. Isso porque não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Em qualquer situação podemos ir em busca do ouro ou tentar encontrar a sujeira. E quem procura acha. O melhor ponto de partida para a automotivação está naquilo que escolhemos procurar na nossa volta. Estamos vendo oportunidades em todo lugar. Então, assim, a automotivação, motivar-se, né, ou ter motivo para a ação, depende muito de como a gente consegue ver as circunstâncias. O que eu quero dizer? Em tudo, a todo momento, você está fazendo escolhas. Você está com sim e não. Você está dando energia, vida para alguma coisa, ou deixando que aquilo se vá, morrendo para alguma coisa. Então, eu defino levantar. Então, eu morri pro sono e acordei para a vida. Ou eu defini ficar na cama. Eu morri para viver e continuo na preguiça. São decisões que, claro, eu estou exagerando com morrer e viver, mas são coisas que podem mudar completamente o dia. Por exemplo, se eu aperto a soneca do meu celular, eu já nem deixo mais perto de cama, coisa parecida, eu estou dizendo, eu posso dormir mais 5 minutos. Esses 5 minutos não vão fazer diferença, só vão me deixar mais preguiçosa. Mas se eu botar mais 5 minutos, ou mais 10, ou mais 15, eu já vou levantar atrasada. Eu já vou levantar preguiçosa, porque se a gente pega o primeiro despertar, a gente dá aquele susto que despertou, né? Ou que a gente acordou, primeiro sol da manhã, ou coisa do gênero, e a gente engata isso, né? Tipo assim, se a gente já despertou um pouco, só segue o fluxo, e você vai levantar, vai fazer as coisas, não vai se atrasar e tudo vai ficar bem. Agora, se você deu 5 minutos, você fica mais preguiçoso. Ele não resolveu, então você não descansou, mas você diz assim, pelo menos mais 5 minutos. E quando você vê, passou 10, mas esses 10 vão fazer falta ali na frente, né? Porque você já ensinou o teu cérebro
que o viver, o que tu tem para fazer não é importante. E aí você faz isso todos os dias, e todos os dias você está ensinando para o cérebro que tudo bem ser atrasada, que tudo bem não tomar uma decisão e sim ficar enrolando com decisões e deixando para depois. Então, tudo isso são construções. A gente pode, de alguma forma, escolher circunstâncias, né? Tipo assim, algumas coisas acontecem que a gente não escolhe. Tempo bom, tempo mau, uma doença. Às vezes a gente não escolhe algumas coisas. Agora, como a gente vai reagir ao que acontece pra gente é que é uma escolha e faz toda a diferença. Eu posso lá olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu posso olhar de uma forma positiva como um desafio, ou eu posso olhar como um sacrifício, coitadinha de mim, a vida não é boa, as outras pessoas que são felizes, eu nunca vou ser. Eu que vou definir isso. Existem coisas que realmente a gente não pode mudar, mas existem também possibilidades que a gente pode fazer a diferença e fazer escolhas diferentes, né? Porque, assim, sempre, quem procura, acha problema em qualquer coisa. Quem procura vai achar situações, sentimentos, pensamentos bons ou ruins, depende de onde você sintoniza. E, assim, sintonizar é quase que um hábito, tá? Para algumas pessoas, elas têm o hábito de sempre olhar o lado negativo, sempre o que pode dar errado. E existem outras pessoas que resolvem sintonizar e, tipo assim, bom, olhar o que está dando certo e o que não está dando certo, como é que eu posso fazer dar certo? Porque eu acho que é isso que faz diferença. É quando você define como que você quer olhar a vida, como que você quer apreciar ou ser apreciado pelas coisas. Deixa eu ver se alguém mais escreveu. Não, ninguém mais escreveu. Pode escrever se quiser, pode dar joinha e tudo mais. Então, pense um pouco para onde você direciona o seu pensamento quando qualquer coisa acontece, seja boa ou ruim. Se é boa, você fica imaginando que nada vai dar certo, ou que alguma coisa vai dar de errado porque é bom agora, ou quando dá uma coisa negativa, você diz, eu sabia, é sempre negativo. Como é que é o seu comportamento, né? Pensa a respeito. Mas vamos para a próxima dica. Hoje eu pretendo não me alongar muito, então a gente está indo provavelmente para os finalmente. Existe uma forma imbatível para a gente superar tristezas e desilusões, tá? É transformar essas frustrações emocionais por um trabalho planejado, né? O meu trabalho, né? Ou seu trabalho tem sentido, o propósito, é impossível ficar deprimido. Um trabalho cuidadosamente planejado pode motivá-lo a produzir mais e se preocupar menos. Então, o que eu quero dizer? A vida é cheia de surpresas. Algumas são boas e algumas não são boas. Quando as surpresas não são boas ou não boas, mas principalmente quando elas não são boas, tipo, a gente fica triste, fica desiludido, se decepciona com algo ou alguém, a gente precisa planejar algo. Não necessariamente em relação ao que houve, mas em relação ao que a gente quer que aconteça. Né? Existem situações que elas são amargas, elas são doídas, tipo um luto, uma perda, uma separação, uma perda de emprego que você sabe que era importante ou valoroso. Existem coisas que são perdas que a gente realmente não vai ficar contente com elas. Mas em vez de ter a atenção, né, toda a energia focada nesse processo, a gente precisa um cuidadoso planejamento para alguma coisa que a gente quer. Vou colocar dentro dos exemplos algumas ideias para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, eu perdi alguém. Está muito longe de eu conseguir ver isso positivo. Eu não vou ver isso positivo. Não tem positividade em perder alguém. Algo muito importante, um pedaço do meu braço. Não tem positividade nisso. Mas existe a possibilidade de eu tomar uma decisão de planejar a minha vida cuidadosamente com o que eu tenho, o que me restou, digamos assim. Eu tenho o resto do corpo, o que eu vou fazer com o resto do corpo? Eu vou lutar para ter, sei lá, uma prótese, para me adaptar. Eu perdi alguém, eu vou fazer um cerimonial que eu quero planejar daqui a um ano de comemorar a vida dessa pessoa. Eu vou fazer um trabalho voluntário. O que eu vou fazer com esse novo eu depois dessa perda? Qualquer tipo de perda. É muito importante quando você pega e cria um trabalho planejado, não é só trabalho no sentido de ganhar dinheiro, gente. É algo que eu possa me ocupar, fazer e que vai me ocupar, portanto eu não vou ficar naquela dor.
Não vai desaparecer a dor. Eu não vou ficar contente porque eu perdi o que era tão importante para mim. Mas é importante que você entenda que isso é uma parte da sua vida. Isso não deve ser a vida toda. Você é uma pessoa que continua tendo uma vida que talvez sem aquilo que você perdeu, mas que continua estando viva e por alguma razão precisa fazer sentido para isso. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Viktor Frankl, que eu já dei uma live sobre ele. Na verdade, ele tem uma fórmula, né, que diz que desespero é igual a, deixa eu lembrar, sofrimento menos sentido de vida. O que ele quer dizer com isso? Quanto menos sentido, propósito de vida você tem, mais sofrimento você sente e, portanto, mais desespero você tem. Então, as pessoas desesperadas, pessoas suicidas, é porque elas não estão vendo nenhum sentido de vida. E, portanto, elas não conseguem tirar, não conseguem sair, não conseguem diminuir esse sofrimento. Porque o que diminui o sofrimento é sentido de vida, é propósito de vida. E é isso que é importante você entender. Para baixar tristeza, desilusão e tudo mais, você precisa um propósito, você precisa um trabalho, você precisa planejar alguma coisa minuciosamente. Mesmo que no começo seja uma pequena coisa, quando chegar lá tu planeja outra, certo? Porque na verdade o que nos faz feliz não é exatamente conquistar aquilo ali, mas essa jornada do herói de chegar lá, de entender os passos. Por exemplo, se tu pegar duas pessoas, uma que sempre foi pobre ou assalariada ou coisa parecida, e uma pessoa que sempre foi rica, e deixar as duas com 10 pila e uma roupa do corpo num lugar, a rica vai enriquecer rapidamente e a pobre não. Por que isso, gente? Não é porque a rica teve grande estudo, não é isso. É que ela tem uma crença nela, ela sabe que contatos são importantes, network é importante, ela tem um linguajar, ela se preparou, ela tem crenças diferentes da pobre. Da pobre ele vai tentar sobreviver porque ele passou a vida sobrevivendo. Entende? É que nem, por exemplo, o pobre ganha dinheiro na loteria, ele tem que pagar churrasco para todo mundo. Eu já fui à festa de rico. Rico, quando dá festa, dá um coquetelzinho, não alimenta todo mundo, ele gasta no lua de mel dele. Né? Rico faz as coisas como investimento. O pobre investe nos outros em vez dele mesmo. Então, isso são pensamentos. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem pouco dinheiro tem uma cabeça de pobre, mas eu vou dizer para você que quando você está num nível de grandes gamers, jogadores na vida, pessoas que investem e tudo mais, você tem um sentido diferenciado sobre como você vai gastar o teu dinheiro. Então, por exemplo, eu trabalhei num spa 5 estrelas de artistas fechado, clube fechado para artistas, e assim, se tu olhar, eles não estão gastando um monte de dinheiro com roupa, sabe, eles são muito mais simples. Esse clube que eu trabalhava, a gente dizia que tinha 3 categorias: as pessoas ricas, as celebridades e os que juntavam dinheiro para estar lá, que tinham que pagar anuidade, um monte de coisa para poder fazer parte, para pagar os serviços lá dentro. E dava para ver completamente quem tinha, digamos, que era rico e tudo mais, porque eles estavam à vontade. Por exemplo, eu fiz massagem naquele cara que fazia o Homem-Aranha, o Garfield é o sobrenome dele. Um cara que andava de pé no chão lá no spa. Tranquilíssimo. Bem tranquilíssimo. Short, pé no chão e tudo mais. Tranquilo. Aí tinha por exemplo, uma cliente lá que ela pagava a manicure mais barata que tinha. Tipo assim, aquela que era só trocar o esmalte. E ela chegava horas antes para ficar cuidando de todo mundo e tomar o chazinho que era de graça. Ela fazia a unha. Toda vez que ela fazia a unha, ela dava um jeito de borrar para a guria ter que refazer a unha dela, ficar mais tempo no tratamento. E depois ela ficava para secar a unha horas lá também, só cuidando de todo mundo, né? Então era o tipo da pessoa assim que era miserável, porque ela não dava. Ela estava sempre reclamando, ela vinha e pedia mais chá, enquanto era de graça, porque o primeiro chá é de graça, depois os outros não. Ficava moringando ali. Então era claro assim que não era uma pessoa que faz parte desse ambiente, que fazia amizades, mesmo com a gente que era profissional ali, assim. E quando tinha outras pessoas que eram muito bem com a vida, sabe? Cumprimentavam todo mundo, era muito legal, muito simples. Então, eu acho assim que as pessoas têm uma ideia de que tem que ter um remédio, uma pílula mágica, quando na verdade tem que ter, na verdade é um esforço, porque quando a gente não tá legal, não é fácil você pensar em propósito de vida e fazer alguma diferença. É muitas vezes complicado. Vamos lá, vou ler o que vocês estão
escrevendo aqui. Este ano eu fiz para reformar a casa, certo? A Adriana está dizendo, podemos dizer que somos uma antena de captar? Sim, podemos. Preciso fazer isso para mim. Isso mesmo, Regina. Faça isso para você. Sim, nós somos antena de captar milhões de coisas, tá? E, na verdade, o grande problema é que a gente não está se dando conta para onde a gente está sintonizando a antena. Se você ficar olhando para o negativo, você está sintonizando para o negativo. E aí, realmente, tudo você atrai para isso. Para confirmar que você está certo. Tá? Deixa eu explicar isso melhor. Se eu tenho uma crença que eu, sei lá, sou gorda, é bem possível que eu vá para uma loja, tá? E não tenha roupa do meu tamanho. Que eu queira que eu goste de uma roupa que não fica bem para quem tá mais gordinha. Eu acabo atraindo situações e provo para mim mesmo que eu tava certo. Viu como eu tô gorda? Viu como eu tô feia? Viu como eu sou burra? Viu como eu não sei o que lá? Eu comprovo aquilo que eu acredito. Ou, pelo menos, eu vou criar uma forma de provar, mesmo que não seja totalmente real, mas eu vou tentar encaixar uma história para dizer, viu como eu tava certa? Porque a gente não quer estar errado. Mesmo quando é desgraçada a coisa que a gente quer estar certa. Vamos que vamos, então. Pensar é como quicar a bola de basquete, tá? Se você ficar treinando só, e aí serve para exatamente o que a gente tá falando, Adriana. Se você ficar treinando para quicar a bola só com uma mão, tá? Na hora que você precisar quicar com a outra mão, você não consegue. Então, teve um professor de time de basquete que quando ele via, isso na escola, quando ele via as crianças só quicando com uma mão, ele dizia assim, não, você tem que treinar com a outra. E daí a criança chegava para ele e dizia assim, olha aqui, professor, eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você não treinou essa mão. Então, mesmo como quicar a bola, é pensamento positivo e negativo. Eu posso ficar só no positivo ou só no negativo e não treinar com o outro. A gente precisa, na verdade, ter a destreza de passar de uma mão para outra, sabe? Porque quando tá vindo negativo, eu saber passar para a mão positiva e seguir quicando. Não adianta eu ficar só quicando com a positiva, quando vem alguma coisa negativa, eu perco o jogo. Entende? Eu não consigo bater na bola, eu não consigo passar para outra mão. Então, eu preciso aprender a quicar nos dois lados. Eu preciso ter um pensamento, como é que eu posso dizer? Um hábito de passar a bola para uma mão e para outra. Quicar com uma mão e quicar com a outra. Porque quando eu aprendo a quicar com as duas, quer dizer, olhar, tipo assim, hoje é uma amanhece negativa, né? O que me faz bem? Caminhar na rua. Beber bastante água. Sei lá, vou fazer algum exercício. O que faz bem para você? Botar uma música, vou dançar, vou fazer um yoga, vou trabalhar a respiração. Então, quando você sabe passar a bola de uma mão para outra, o que você está fazendo? Você está ficando realmente bom. Por quê? Porque não é que não vai ter nada negativo na vida, vai ter. Só que você precisa passar para o positivo quando tiver um negativo. Vamos tentar colocar de uma outra forma. Toda vez que você aprende a andar do negativo para o positivo, você realmente está tendo controle de si, da situação e das coisas. Não magicamente você vai transformar um acontecimento negativo em positivo, porque às vezes é negativo mesmo. Agora, se você está acostumado a quicar com as duas mãos, ou com o positivo e o negativo, você pode dizer assim, bom, isso é ruim, mas o que eu vou fazer com isso? Não para tornar positivo, por exemplo, uma morte ela não é positiva. A descoberta de uma doença ou um sintoma piorado de uma doença não é positivo. Não dá para, vou pensar tudo lindo, maravilhoso. Não vai acontecer isso. Agora, se você está acostumado a quicar com as duas mãos, o que tu vai fazer quando vem a notícia ruim, seja de uma doença, de uma perda ou coisa do gênero? Você vai dizer assim, bom, veio isso ruim, é ruim, tá, isso é ruim. O que eu posso fazer agora para deixar menos ruim? Para fazer disso uma limonada, para fazer disso alguma coisa que eu possa lidar com esse negativo de uma forma mais positiva. Continua, por exemplo, uma perda de uma pessoa é negativa, não tem como ver. Não, pensa positivo. Não pensa positivo. Aquelas histórias, tipo assim, quando eu perdi minha nenê, disseram, não, você é nova ainda, pode ter neném. Puta que pariu, eu perdi meu nenê não existe ex-filho. Não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Não deixei de ser mãe porque meu neném morreu. Então, não tem como pensar positivo isso. Agora, tem como eu pegar
mesmo essa dor e lidar com ela, usar dessa energia ou de outras energias e que cai, ver outras coisas positivas. Não é mágico, não vai ficar tudo positivo, maravilhoso, mas você pode simplesmente não se deixar afundar totalmente nesse processo. Então, mas para você conseguir isso, é só se você treinou com as duas mãos, com o positivo e com o negativo. Só se você aprendeu que tocar num e tocar no outro é possível. E é possível transitar de uma mão para outra, do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. Entende? Por quê? Porque quando você consegue quicar, mesmo quando você está lá no momento mais maravilhoso do mundo, você pensa assim, bom, mas eu não posso esquecer que eu tenho que fazer tal coisa depois, entendeu? Porque você passa a bola de uma mão para outra sem necessariamente fingir que não existem as coisas negativas, entende? Tipo assim, porque tem muita gente que tem a síndrome do domingo à noite, né? Que antigamente era chamada síndrome do fantástico. As pessoas começavam a se entristecer literalmente no domingo à noite, porque no outro dia era segunda-feira. Bom, a gente tem que começar a transitar, que graças a Deus então eu tenho um emprego para ir trabalhar, ou uma razão para levantar, ou sei lá, alguma coisa por fazer, em vez de só se entristecer, né? Se o teu trabalho te entristece tanto assim, talvez seja na hora de você começar a planejar alguma outra coisa para tua vida, enquanto tu não consegue seguir nesse emprego, mas alguma coisa que te possa fazer bem, né? Muito bom, a Maria do Carmo está dizendo, obrigada. Muito obrigada, é bom saber. Seu futuro não é ditado pela sua personalidade. E, na verdade, nada é ditado pela sua personalidade. O que eu quero dizer com isso? Não há um código genético que determine quem você será. E é uma forma como age que molda a pessoa que você se torna. Você vai obter energia e inspiração sendo o personagem que gostaria de interpretar. Uma das coisas que eu tinha falado antes foi aquela experiência que fizeram numa escola de falar para as crianças escrever uma história do que elas gostariam de ser, né? Se fosse possível, mesmo que fosse uma grande mentira naquele momento, porque elas não podiam ser aquilo, mas o que seria uma pessoa... Elas teriam que imaginar ser uma pessoa incrível, né? E descrever com detalhes o que é essa pessoa incrível e maravilhosa para elas. Que era justamente direcionar a mente delas para uma coisa positiva. E isso é a mesma coisa. As pessoas acham, eu sou... como é que é? Eu não sou extrovertida, não vou conseguir nada na vida. Ou... meus pais eram pobres, eu não vou conseguir nada. Ou meu pai bebia, então eu vou ser infeliz. Ou, sei lá, ninguém gosta de mim, então... as pessoas tentam que tem coisas determinantes na vida, né? Determinar coisas, seja pela personalidade, pelo background, quer dizer, o que ela traz de história, coisa parecida. E, na verdade, a personalidade não determina nada, né? Personalidade vem da palavra persona, que é máscara, né? Então, a personalidade é uma máscara. E se você cuidar bem, a gente tem várias máscaras, né? De mãe, filha, amiga, inimiga, sei lá, né? Tem várias máscaras. E a gente usa elas de acordo com o que a gente se relaciona. Então, a gente precisa muitas vezes aprender que a gente pode criar máscaras, né? A gente pode criar personagens na gente que são o que a gente quer. Então, por exemplo, digamos que você queira ir bem em entrevista, ou ir bem em concurso público, ou ir bem, fazer bem, sei lá, conquistar alguém. Você precisa montar esse personagem. No sentido assim, como você quer conquistar alguém? Você é essa pessoa que você quer conquistar? Você é aquela pessoa certa para essa pessoa que você quer conquistar? Por exemplo, tem gente que quer um namorado, um marido com barriga tanquinho e tudo mais, e é baita sedentária. Come um monte de porcaria. Você é a pessoa certa para esse atleta que você quer? Não, você não é, né? Mas você pode montar esse personagem. Você diz, não, eu quero um cara atleta. Então, eu vou começar a fazer exercício, vou começar a entender um pouco de dieta e tudo mais, para mim ser essa pessoa para conquistar aquela que eu quero. E não tipo assim, eu sou gorda, não vou conseguir nada. Não, realmente, se o teu personagem é um personagem de uma pessoa sedentária, isso e aquilo, ter um atleta vai ser um grande problema. Você vai sempre se sentir insegura. E vai ser criticada por você mesma, não é nem pelo outro, é por você mesma. Talvez o atleta até goste da gordinha, não tem problema. Mas você vai estar bem com isso? Ou não, eu quero ser uma mãe legal. Então, o que é ser mãe e o que é ser amiga da filha? Se você quer ser uma mãe legal, você vai ter que dizer não. Então, você vai ter que criar um personagem de mãe que é mãe. Né? Então, eu não estou dizendo que você tem que fingir, mas quando eu digo ser personagem, máscara, é isso. Eu vou precisar fazer coisas para chegar naquele resultado que eu quero. Porque se eu não fizer, eu não chego nesse resultado.
Então a gente precisa entender que não é uma questão de personalidade, mas uma questão de como você se molda, como você age, né? Que daí vai fazer a diferença. Deixa eu ver lá, Adriana. Quando percebi que trabalhar eu não podia, foquei em voltar a estudar. Certo? Maravilha. Obrigada, Ivete. Ela está dizendo que foi ótima live. Obrigada. A Adriana também está dizendo essa conduta de positivo e negativo ser para escrever dia a dia. Uma das coisas que eu acho bem legal, Adriana, é quando a gente tem um caderno de gratidão e escrever mesmo gratidão, ou escrever, por exemplo, não sei se tu pegou na live ali no começo que eu falei de ter um caderno de realizações, né? O que você fez hoje? Você levantou, escovou o dente, foi trabalhar, fez isso, fez aquilo, ou foi estudar, né? O quanto você conseguiu estudar, o que você conseguiu aprender. Quando você começa a anotar as realizações, o teu cérebro entende que você está no caminho, ele te dá mais energia, ele te dá dopamina, que é prazer, né? Porque isso é uma das coisas que, por mais que a gente possa criticar, por exemplo, os homens quando eles gostam de conquistar, isso é um processo lá desde a idade da pedra de conquistar, de caçar e tudo mais. Pode passar se quiser, rapidinho. O Pedro quer passar. E aí, o que acontece? Para o homem, essa sensação da caça, da conquista, gera muita dopamina, né? Gera prazer mesmo. Às vezes, eu já tive pacientes que me falaram isso, eles dizem, era só a sensação de confirmar que, sei lá, que eu agrado, que eu conquistei. E, na verdade, eu nem queria ficar. Eu só queria ter a sensação se está tudo no lugar, né? E às vezes a mulher também faz isso, mas ela não tem tanto prazer quanto o homem na sessão da conquista. Mas que ela quer ser admirada, que ela se veste, passa um monte de trabalho, faz um monte de coisa para isso, ela faz. Ela faz. E são formas de pequenas recompensas, né? Vamos lá. Viktor Frankl, né, que é aquele cara que escreveu O Sentido da Vida. E ele escreveu isso em 9 dias, mas depois de ter passado acho que foi anos, em campo de concentração. A família já tinha vivido a Primeira Guerra Mundial, onde eles passaram fome, conseguiram se reerguer e tudo mais, e depois toda a família acabou sendo presa em campo de concentração, né? Ele perdeu a esposa, perdeu todo mundo em campo de concentração. Só não irmãos que tinham conseguido escapar antes de ir para o campo de concentração. E ele traz histórias no livro dele, relatos, né, que ele traz da vida dos campos de concentração nazistas, com vários prisioneiros que criavam universos dentro das próprias mentes. Eles estavam presos, eles não tinham nenhuma forma de conforto. Hoje, por exemplo, um presidiário tem muito conforto. Ele tem tratamento médico, ele tem comida feita para ele, né? Ele pode estudar, ele pode estudar online, ele pode fazer um monte de coisa, né? Um presidiário. Num campo nazista não era assim, né? Eles tinham só, na verdade, a mente deles. E eles criavam universos, histórias e uma série de coisas na cabeça deles. O próprio Viktor Frankl foi isso. Para ele sobreviver, né? Ele teve, eu acho que era tifo, ele teve que tipo assim, você pode morrer, né? Então ele mesmo com febre, isso aqui, ele ficou andando a noite inteira, dia e noite, para não dormir, para não sucumbir, porque ele realmente achava que podia morrer se ele deixasse. E nessas noites acordado e tudo mais, ele ficou mentalizando e anotando em pequenos pedaços de papel que ele tinha roubado do escritório nazista, a história, o livro dele. Então, quando ele saiu, né, quando foi liberado do campo de concentração, em 9 dias ele escreveu o livro dele, que já foi vendido no mundo todo. No Brasil se chama O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Então, ele coloca que a gente deve começar, inclusive, né, a descobrir o efeito de rir, de cantar, de dançar, de abraçar alguém, de completar uma tarefa. A gente precisa criar, como é que eu posso dizer, química criativa, né, para realizar as coisas. Porque é essa química criativa que eu posso estar sozinha, mas eu botar a mesa para mim, né? Eu servi, por exemplo, eu tenho costume, eu gosto de tomar em taça. O pessoal que vem aqui acha estranho eu pegar taça, às vezes até taça de cristal para beber água. Eu não bebo álcool praticamente, né? Alguma coisa às vezes vem, mas me dá muito sono. Mas eu gosto de uma boa taça. Eu sinto diferente o gosto da água. É besteira. Eu sinto diferente ter uma mesa posta e sentar numa mesa, não comer rapidinho em pé. Eu sinto diferença curtir alguma coisa, entendeu? Isso ativa uma química em mim. Tem gente que não ativa. De repente, uma mesa bem posta preocupa porque vai sujar,
né? Provavelmente a minha mãe não, se fosse na casa dela, provavelmente ela não ia gostar, porque a mãe não usava as toalhas, era só para visita, e às vezes até chegava a visita, ela também não usava a toalha. Ah, porque essa visita é de casa, então ela não usava a toalha. Então, quando você ativa químicas que te fazem bem, é botar uma música alegre, é cantarolar essa música mesmo que seja no chuveiro, é fazer uma caminhada olhando a natureza, cumprimentando as flores, falando com as árvores, abraçando as árvores. Não interessa o que ativa a química no teu cérebro, é que você precisa saber dessa química. E assim, eu vou te dizer que mesmo pessoas, que é o exemplo que eu quis dar do Viktor Frankl, mesmo pessoas em situações muito difíceis, muito complexas, elas ainda podem dar um salto. Existe um livro que chama... eu não quero mentir, eu acho que é Andarilho das Estrelas, é um livro antigo, que era um cara que estava preso e em função do que ele tinha feito e tudo mais, uma das formas de torturar era colocar em camisa de força, amarrado, deitado, assim, numa mesma posição, ele não podia se mover. Só que quando o teu corpo fica muito tempo que tu tá acordado, gera muita dor. E ele tinha um outro presidiário ao lado dele também, com camisa de força amarrado, que o pessoal botava lá e ele começava a dormir em minutos. Ele ficava agoniando de dor e o cara lá dormia como se não tivesse acontecido nada com ele. E ele começou a acordar o cara e dizer, não, peraí, tu tem que me dizer. Ele gritava, chamava o cara, tentava empurrar o cara, disse assim, tu tem que me dizer o que tu faz, que você não sente dor, você tem que me ensinar isso. E o cara ensinou ele a se projetar, né, fazer viagem astral. Independente de você acreditar se existe ou não, o que eles faziam era uma projeção da mente, do espírito, sei lá, o que você quiser acreditar. E ele então descobriu que ele podia também sair então do corpo e estudar. Não interessa se você acredita que é projeção mental ou não. Funcionava para ele. E ele foi estudar. Ele foi visitar lugares, ele foi viajar. Então o corpo dele ficava lá amarrado e a mente dele ia para os outros lugares. E não só ele conseguiu sobreviver a todo esse processo de tortura, né? Mas ele conseguiu depois disso escrever, porque o Andarilho das Estrelas é o nome do livro que ele escreveu, né? Contando as etapas, as coisas, como é que foi para ele poder, apesar de o corpo estar tão preso, a mente dele não estava. E eu acho que isso faz uma grande diferença, porque às vezes as pessoas criam gaiolas para sua alma, né? Criam ideias que torturam elas e ficam se autotorturando por muito tempo. Então pensa assim, quais são as coisas que geram química, uma boa química em você, uma dopamina, uma serotonina, né? Que criam prazer, que criam excitamento, que criam energia para você. Quais são as coisas que você pode criar que gera química? Às vezes é imaginar, às vezes é sonhar, né? Às vezes é fantasiar e não tem problema com isso, mas às vezes também são atividades físicas, uma boa alimentação, uma boa respiração, gargalhar do nada, rir de você mesmo, às vezes faz muita diferença isso. Vamos lá, Ivete está dizendo, eu também curto isso, Milene, uma mesa bonita, uma linda taça, faz bem para o cérebro, para mim é sensação de bem-estar e gratidão por ter isso. Maravilha, que bom, viu? Mas só eu. Existe agora uma das coisas que eu vou falar que é bem importante que, se você não entender, me pergunte. Mas assim, existem as zonas de conforto, que é estar em bem-estar. Zonas de conforto são boas para a gente descansar as energias, reabastecer e tudo mais. O grande problema é quando você está vivendo em zona de conforto e ela já nem é tão confortável, mas você tem medo do desconforto que talvez venha e talvez não venha. Isso são relacionamentos, são empregos, são estudos, são uma série de coisas que a gente tá lá na zona de conforto, quer dizer, não precisa fazer muita força, conhece mais ou menos, tarará. Só que isso, o Sting, aquele cantor, o roqueiro, ele dizia isso são gaiolas da alma. Perguntaram para ele por que ele, rico, cantor, famoso, ele estava lá há muitos anos atrás, já estava defendendo a Amazônia, a índio, pobre, uma série de coisas, né? Ele tem várias causas que ele ajuda. E ele dizia exatamente isso, né? Que ele sentia que a zona de conforto que ele estava, de ter dinheiro, isso, aquilo, outro, era uma gaiola para a alma dele. O que é? Quando ele começou, né, que não era tão bem sucedido, ele tinha todo um esforço, ele buscava aperfeiçoamento, ele buscava crescer, evoluir e tudo mais. Uma vez que ele chegou lá no alto, se ele não buscasse nenhuma causa para lutar por ela, ele estava engaiolando a alma dele.
né? E eu vejo que muita gente chega nisso, né? Eles têm um esforço enorme para estudar, para chegar numa faculdade, para fazer alguma coisa, e chega lá, sei lá, consegue um emprego e daí fica. Ah, passou no concurso e daí fica. Ah, sabe aquela coisa assim, tipo, tá, mas tudo bem, você passou, tá feliz no concurso público, mas não vai fazer mais nada para seguir evoluindo? E eu não digo que você tem que voltar para uma faculdade ou mudar de emprego. Eu vou dizer assim, você buscou alguma causa, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que eu admiro muito, que é a Karina, e a Karina é uma que ela passou, ela gosta de concurso público, ela se sente segura nisso, tá, mas hoje ela faz outras causas. Ela ajuda a homeless, que até ela ajuda pessoas que estão em dificuldade de se alimentar, lá casa espírita, ela ajuda, ela tem trabalhos voluntários e coisa parecida que desafiam. Ela segue, não, tipo assim, ela virou heroína e salvou todo mundo? Não, o Sting também não, e não é assim, né? Não. A ideia não é você simplesmente agora vai virar super-homem, super-mulher, não. A ideia é que você siga evoluindo, fazendo de você uma versão melhor de você. E não simplesmente, eu cheguei onde eu queria e agora eu cruzo os braços. Porque a tendência, aquela rotina, aquelas coisas diminuírem muito você. Você vai para uma gaiola da alma que seria assim, não, eu conquistei o que a maioria queria, então tá bom. Só que, e você não vai seguir evoluindo, não vai querer um pouco mais da vida? E um pouco mais não significa mais dinheiro, mais sucesso. Às vezes só significa dar sentido, propósito, entende? Fazer alguma coisa que você pode fazer para fazer diferença no mundo. Então, isso é muito importante. Entende? As zonas de conforto, elas são importantes para a gente descansar, mas a gente não deve ficar naquele morno. Para chegar lá, a gente teve que esquentar muito a moleira. E aí depois fica no morno lá. E a tendência é diminuir a temperatura até você congelar. Né? Então, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa para sair desse morno. Tá? Porque ele é bom, aquele banho morno, mas depois vai esfriando. E daqui a pouco você está muito infeliz, mesmo com aquilo que era o que tu mais queria. E as pessoas às vezes não entendem, eu lutei tanto para ter essa casa, ou para ter esse emprego, ou para ter uma família, e agora não me dá mais sentido. Sim, porque ela lutou tanto para chegar lá, e daí ela não fez mais nada. Entende? Ela simplesmente está conservando, então está morninho e está esfriando, e às vezes está muito frio. E quando ela vê, sei lá, o marido trocou por outra, mais jovem, os filhos saíram de casa e ela adquiriu um câncer. Exatamente por essas gaiolas da alma, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ter o cuidado. E a gente muitas vezes não enxerga. A Ivete está falando também que começou a fazer trabalho voluntário de reiki numa casa geriátrica. Tá me fazendo muito bem, nem imaginava. Eu tenho algumas histórias, porque quando eu fazia o curso de bio, muitas vezes eu fazia, levava o grupo para fazer algum trabalho voluntário. E eu tive uma, por exemplo, que uma das alunas, ela estava num processo quase depressivo, assim. Ela era cabeleireira, ela estava fazendo curso para fazer alguma coisa diferente, porque ela estava bastante infeliz. E quando a gente foi fazer trabalho voluntário, foi num asilo, ela se encantou, porque ela já não tinha mãe, pai e tudo mais, ela se encantou e seguiu fazendo esse trabalho voluntário, que eu saiba, ela ainda faz, isso já fazem anos, né? Ela é a querida dos velhinhos lá, né? Tanto ela ama eles como eles adoram ela. Eu sempre ia em lugares bastante pobres, então ela vai lá, ela corta os cabelos de todo mundo, o filho dela agora ajuda também e tudo mais. É a Vera o nome dela. E a Vera deu uma virada na vida dela, porque assim, ela segue cabeleireira, ela segue fazendo aquilo, é o que ela gosta. Só que ela saiu da zona de conforto de trabalhar, ter o dinheirinho e não fazer mais nada na vida. O que ela faz agora tem muita importância. Aquelas pessoas esperam por ela, né? Então é bem importante. Eu também sigo aqui fazendo trabalho voluntário e a minha chefe lá, porque muita gente que faz trabalho voluntário leva meio assim, empurrando com a barriga, né? Eu levo bastante a sério. E a minha chefe espera. Agora eu vou viajar, né? Vou ir pro Brasil. E ela tá até triste. Ela disse, vai fazer uma falta, porque ela sabe que eu sou daquelas que pega mesmo, né? Porque eu não faço tipo para parecer bonitinho, né? Eu vou lá e faço o meu melhor. E eu procuro fazer o meu melhor em qualquer lugar, porque é isso que nos classifica, gente. As pessoas dizem assim, não vou me esforçar porque é de graça, ou não vou me esforçar porque é voluntário, ou não vou me fazer muito porque não estão me pagando. Gente, quando você começa a fazer coisas meia boca, você está sendo meia boca. Então não faz. Se é para fazer meia boca, não faz. Sabe? Faz para ser bom, para você ter orgulho de você. Tá? Para você encher a boca e dizer que fez. Não faz meia boca, você está ensinando. Por isso, um emprego medíocre, um casamento medíocre, uma relação, seja de amizade medíocre,
na verdade, não sustentam você e não conseguem se sustentar por muito tempo, porque é medíocre, é baixo, não tem energia, não tem troca, né? Então, entenda que se você fizer o melhor, você está se preenchendo. Não é nem pelo outro, é para você mesmo. Você tem um retorno muito bom quando você realmente aposta em alguma coisa. Vamos lá. Veja, acho que tudo é fruto do curso de bio que fiz contigo. Olha, eu acho que tudo não, Ivete, mas eu sei que o meu curso de bio é paulada, então parte vai ser sim. Ok. É possível criar seus próprios planos com antecedência, para que a sua vida passe a responder a você. Se puder fixar a ideia de que qualquer momento a sua vida ou é criação ou é reação, você conseguirá continuamente lembrar a si mesmo de criar e planejar, agir com base na diferença crucial entre criar e reagir. A maioria das pessoas, em vez de se antecipar, elas reagem. Tipo assim, em vez de prevenir o incêndio, elas são correndo para apagar o incêndio. Então, em vez de cuidar de uma alimentação para prevenir doença, elas saem correndo e vão lá tentar apagar o incêndio da doença. Em vez de elas, manter o fogo do amor no casamento aceso, elas vão lá naquela zona de conforto e dizem, eu já conquistei, já tô casada mesmo. Ele é barrigudo mesmo. E elas acabam deixando que aquilo murche, né? Às vezes ela tá vendo que o próprio marido tá deixando por conta, em vez de ela reagir, fazer alguma coisa, dizer, olha, meu amor, você quer a namorada aí firme te amando, parecida? Faz alguma coisa, me leva para jantar. Em vez de as pessoas buscarem alguma coisa para que a vida continue tendo sentido, elas simplesmente vão apagando, vão reagindo, né? Apagando o incêndio. O que significa isso? Perder o emprego, aparecer uma doença, os filhos não querendo falar contigo. Tem tantas situações que podiam ter sido prevenidas e não foram porque a gente prefere reagir do que agir. Em vez de você planejar alguma coisa, tipo assim, o que eu vou fazer pelo meu, sei lá, se eu tô com um relacionamento afetivo, com um amigo, com isso, aquilo. O que eu vou fazer para essa relação continuar como eu gostaria? Ou voltar a ser o que eu gostaria? Isso é um planejamento. Ou não, tá com uma baita crise no casamento e agora vai reagir. Agora vai buscar uma terapia, agora vai... Eu trabalhava com casais também no Brasil. E existia 3 condições para mim fazer um processo de terapia de casal, se o casal queria fazer. Senão, eu simplesmente convidava eles para fazer individualmente. Então, eu entrevistava um e depois entrevistava o outro. E as 3 perguntas eram as seguintes. Existe uma terceira pessoa? Se existe uma terceira pessoa, você não vai investir no casamento. Então, não adianta fazer terapia de casal. Vamos fazer separado. Isso é uma das coisas. Segunda pergunta, você está disposto a fazer alguma coisa para esse casamento funcionar? Porque se uma das partes não está disposta, não adianta a outra parte querer fazer tudo, entende? Vai ser muito frustrante na terapia de casal. Então, vamos fazer processos individuais, tá? E a terceira é, se existia uma terceira pessoa, se existia a vontade de fazer o processo e se existia afeto ainda. Você acredita que você ama essa pessoa, nem que seja pelo que ela foi para você. Daqui a pouco ela te fez pai ou te fez mãe, né? Então, se existe afeto, é possível recuperar. Se não existe mais, se você é totalmente indiferente, se você não... Tem gente que já tá num processo de nojo da outra pessoa. Então, não é que não possa estar junto, tá? Mas a terapia de casal, tipo, os dois juntos, não funciona. Por qualquer um, pode ser um só desses 3 motivos, ou pode ser, muitas vezes, eram os 3. A pessoa tinha uma terceira pessoa, já estava amando essa outra pessoa e estava ali só esperando os filhos crescer. Então, uma terapia de casal não é indicada numa situação dessas. É indicada que os dois façam terapia individual. Por quê? Porque se cada um entender e trabalhar a sua parte dessa relação, não vai estar massacrando o outro. Imagina botar um casal junto, onde alguém não quer nada, e o outro fica lá, aceitando qualquer migalha. É péssimo para os dois, é desgastante para os dois. Então é a mesma coisa, na vida, ou a gente age por antecedência, planeja, ou a gente só reage. Você está reagindo às coisas que acontecem na sua vida, ou você está planejando a sua vida?
Ou você está antecipando o que pode acontecer de bom, de ruim. Você está criando coisas boas. Tipo, você está planejando umas férias, você está planejando uma boa comida, você está planejando comprar um perfume novo. O que você está planejando para ter resultados? Ou você não está planejando nada e esperando as coisas acontecerem e depois tu apaga o incêndio. Para se manter automotivado, ter planejamento, ter coisas, passos para chegar a algum lugar e saber que lugar que você quer chegar é de extrema importância. Motivação é motivo para ação. Se você não está tendo motivo nenhum, como é que alguma coisa vai mudar, né? Não vai mudar. Espero que tenham entendido que planejamento, desejo é muito importante. Eu vou encerrando a nossa live. Afinal, eu queria fazer rápida, ela não foi muito rápida, mas também não foi muito devagar. Não foi muito longa. Eu quero agradecer quem estava comigo até agora. Deixa eu até mudar pro screen para mim. Muito obrigada, então, para quem esteve até agora comigo. Um beijo enorme para vocês. Eu devo ainda na próxima live seguir esse lado um pouco mais positivo. Provavelmente eu não vou estar falando sobre exatamente motivos para ação. Eu não botei aqui. O livro, deixa eu até citar o nome do livro para vocês. Toda essa live de hoje estava em cima desse livro, tá? Tem muito mais. Na verdade, são 100 maneiras de motivar a si mesmo, do Steve Chandler. Eu recomendo porque, assim, são bem simples, algumas parecem até repetitivas, mas elas são boas, é bom para refletir, né? São 100 delas, eu fiz algumas só, umas 20, eu acho. Então, tem mais 80 para vocês. Mas eu vou trazer uma live também, provavelmente baseada em algum livro, alguma coisa assim, que eu vou estar lendo, para a gente ainda continuar num sistema um pouquinho mais positivo, tá bom? Mas também aceito sugestões, não tem o menor problema. E sem ser o próximo domingo que eu tô aqui na Inglaterra ainda, por uns outros domingos eu vou estar pelo Brasil, então talvez a conexão não seja tão bom, eu vou estar fazendo pelo celular também. Tá? Só para avisar vocês, mas vou estar firme na paçoca, fazendo as lives e trazendo alguma coisa para cada um. Deixa eu ver quem tá aí. Então, foi a Maria do Carmo de Sá, falou que valeu. A Ivete também falou beijos, boa semana. Beijo, boa semana para vocês também. Fica a dica do livro, se vocês quiserem. E a gente vai se vendo. Então, um super bom domingo para vocês. E a gente com certeza vai se falando. Beijo, beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau.